Olá, gente! Seja bem-vinda ao nosso podcast Avivamente. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Ludmila. E hoje nós estamos aqui com uma entrevistada linda e maravilhosa, a Megan Fox. Mentira! É a dona Carol Costa, Caroline Costa. Muito prazer em ter você aqui, Carol. Como eu falei para você, eu tenho uma admiração muito grande por você, apesar do pouco contato. Você é uma mulher incrível, é uma mulher que tem uma luz linda, além de ser linda. E eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouquinho desse seu lado, de quem que é a Carol de verdade, né? Sim. E também você, eu conheço um pouco da sua história, você trabalhava em uma área e aí resolveu largar tudo, entre aspas, para empreender. Conta um pouquinho aí como que foi essa decisão, como você resolveu começar nessa área de empreender e se identificou tanto aí, faz esse trabalho lindo, que é Os Meus Filhos. Oi, gente, o prazer é todo meu de estar aqui. Primeiramente, queria agradecer por essa oportunidade. E, enfim, desmistificar um pouco esse lado do empreendedorismo, de largar tudo simplesmente Sim. por um sonho de empreender. Na verdade mesmo, eu sabia que eu trabalhava em empresa, sempre tentei de tudo, mas não era feliz. Então, o que eu queria mesmo era, peraí, eu preciso trabalhar com uma coisa que realmente eu me sinta preenchida, né? Sim. Trabalhando em empresas em várias áreas, eu simplesmente me via dentro de um lugar que eu não conseguia ser eu, que eu não conseguia passar um pouco de mim para o mundo, né? E contribuir para a vida das pessoas. Isso não acontecia. E eu fui tentando isso ao longo da minha caminhada, na verdade. Você trabalhava com TI, né? Trabalhava com TI, trabalhei com TI, trabalhei com Instagram, tentei ser corretora de imóveis, tentei Você de era tudo. CLT? Eu era CLT, eu tentei de tudo. Mas não me via. Até que um dia surgiu uma oportunidade de eu fazer um curso na extensão de cílios, uma oportunidade que praticamente pulou no meu colo, porque como eu falo, quando Deus tem planos pra você, você só precisa escolher. Sim. Né? Sim. Deus te jogou isso daqui, o que você quer? Sim. Então, eu fui, escolhi e fiz o curso. E fui passando pelos processos, né? Sem romantizar nada, porque quem empreende sabe que a gente mata um leão por dia de verdade. Sim, com né? certeza. Mas eu tô aqui hoje. Hoje eu formo mulheres, né? Eu dou curso nessa área. E transformo também. Então, às vezes a minha cliente chega de uma maneira lá no meu estúdio, numa conversa comigo, num atendimento, ela também sai outra pessoa. Sim. Né? Porque Sim, as que pessoas, legal. elas passam muita dificuldade na vida. Sim. Né? Sim. Não só na vida profissional, mas às vezes numa vida amorosa, né? E a gente, como nessa Sim. área, né, atendendo mulheres, a gente pode escutar um pouco delas, né, e contribuir com o nosso pensamento do que a gente também já viveu. E isso é muito gratificante também. Então, desmistificando essa área, né, do empreendedorismo, não foi um sonho. Eu não sonhei com isso. Meu Deus, eu quero ter um estúdio, eu quero... Isso foi acontecendo, Sim. né? Sim. E eu fui fazendo escolhas e sempre orando, pedindo para Deus, Deus, me ajuda. O que for da sua vontade, eu sei que vai acontecer. E estamos aí, evoluindo, né? legal. A gente não parou ainda, não vou estagnar. Poxa, já consegui isso aqui, é isso que eu quero. Não, eu quero mais, com Deus no meu negócio. Sim. Ai, que legal. Você foi transformada pelos cílios, então. Transformada. Não, E hoje você transforma pelos cílios. pelos cílios também, exatamente. Que legal. Eu vejo até as meninas que vão fazer curso comigo, ai, nossa, quero ser assim. É claro que é um processo. Sim. Se eu me olhar, eu iniciei a fazer extensão no começo da pandemia. Se eu me olhar há 3 anos atrás, eu sou outra pessoa. Eu não me reconheço mais em nada, zero. Eu sou outra pessoa. É a Nossa, importância que tem a constância, né? Porque tudo é o quê? É teoria, prática e constância. Sim. Então, na teoria, você aprende. Então, a menina que vai lá fazer o curso com você, ela aprendeu como que é feito. Aí, tem lá a prática, ela vai ter que praticar. E aí, ela vai ter que ter uma constância para ela se tornar muito boa naquilo que ela quer. E você só consegue ter constância naquilo que você acredita, naquilo que você ama, naquilo que Sim. você se entrega de verdade, né? Exatamente. E eu como sua cliente, eu falo, eu cheguei... Você lembra do primeiro cílios que você fez em mim? Lembro. Lembra mesmo? Lembro. Faz 2 anos, Carol, lembra? Lembro. Você tava com outra extensão. Sim, cheguei lá grudada com os Toda cílios. grudada, É, todo com cílios danificados, a gente recuperou os cílios. É isso que é a importância do amor pelo que você faz, Uhum. entendeu? E outra Sim. coisa, vocês colocarem primeiro, tipo, no lugar da sua cliente.
Você se colocar como pessoa. Sim. A pessoa que está recebendo aquele. A Que empatia eu em acho que primeiro lugar. hoje, infelizmente, esse é um dos grandes problemas das empreendedoras, empreendedores, enfim. Querem prestar um serviço sem se colocar no lugar do cliente final, né? Sim. E, infelizmente, tem muita gente infeliz por conta disso. Se Sim. você se colocar no lugar dessa pessoa, e eu acho que isso é muito legal na área de empreender. Como eu falo, eu sou outra pessoa, eu cresci. Quando você empreende, Deus te transforma. Te transforma, sim. Ele te dá, assim, uma chance de você virar totalmente outra pessoa. Por exemplo, eu atendo, né? Então, eu posso ajudar alguém numa conversa, né? Sim. Eu dou o curso, então eu estou ajudando alguém a transformar a vida dela, por mais que eu receba por isso, mas eu faço por amor. Sim. Mas Sim. eu estou ajudando essa pessoa. Consequentemente, Deus me abençoa Sim. e eu consigo abençoar outra pessoa, outras pessoas, como a moça que limpa meu estúdio e tudo. Através do que eu recebo, eu estou abençoando Sim. outras vidas também, Sim. né? Não fico só pra mim. Não vou fazer nada porque simplesmente eu ganhei isso. Não. Sim. Se Deus te abençoa, é pra você também poder abençoar outras pessoas. Sim. E levar isso de verdade, né? Tipo, realmente é o que eu quero te ajudar. Eu sei que você me pagou por isso, mas você vai ter o melhor de mim pra você conseguir evoluir na sua vida também. Então, Sim. você tem isso como seu propósito Meu mesmo, propósito quando é você ajudar está pessoas. cumprindo o seu propósito. Exatamente. E como que isso fluiu no seu coração? Como que isso ardeu no seu coração? Na verdade, foi dando cursos mesmo, porque depois tudo cai na rotina e vira um saco, né? É. Então, você pensa assim, vou acordar de novo. Só que, peraí, tem uma pessoa que pagou pra você um valor, e às vezes é só esse valor que ela tem ali na conta dela. Você precisa dar o melhor de você, pegar na mão dela. Por isso que, hoje em dia, eu vejo muita gente dando curso, né? Eu não vejo isso como um defeito no meu negócio, tá? Mas eu vejo muita gente dando curso em turmas, 10, 11 pessoas e tal. E eu tenho muitas alunas que vêm exatamente por conta disso, porque não teve essa atenção. Lá no meu estúdio, eu pego na mão mesmo, porque Você faz a sua cliente se sentir única. A minha aluna é se uma sente experiência, única, não é só por um quê? curso, né? Cada uma tem dificuldade numa coisa. Uhum. Então, eu pego exatamente naquela dificuldade que ela tem, que provavelmente a outra aluna que foi não teve dificuldade nisso, mas ela tá tendo. Então, eu preciso Sim. pegar nisso pra ela já sair segura, Sim. pra atender as clientes dela. Porque o maior problema de uma pessoa que faz curso é o quê? Como que eu vou começar? Como é que eu vou conseguir cliente? Então, se você tiver essa dúvida e ainda tiver a dúvida de como é que você vai fazer o negócio ali, então você não vai conseguir fluir. Agora, se você já tem como você faz, como você vai conseguir cliente é só um detalhe. É só um Sim, detalhe. sim. Então, ajudar pra mim eu saber que a minha aluna foi lá, ela fez o curso, ela conseguiu fazer uma extensão perfeita ali, com tudo certinho, pra mim já é minha realização. Sim. Que linda. Eu acho que... É o cumprimento do propósito, É o né? cumprimento do propósito. Traz plena felicidade. Eu sei que o que eu quero, eu consegui fazer com essa pessoa. Se ela vai dar continuidade, né? Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que têm outras oportunidades e decidem não continuar. Mas, se ela não tem, que eu percebo muito isso, quando a pessoa só tem uma saída ali, eu preciso disso aqui. Fazer isso aqui. Então, ela vai pra cá. Agora, essa é um pouquinho difícil. E ela tem outra saída por aqui, ela pode seguir esse outro caminho. É porque Sim. também eu acho que tudo é dom, né? Dons e talentos. Não adianta você fazer aquilo porque você acha legal, porque você acha que é uma fonte de renda. Você precisa ter paixão, você precisa ter zelo, você precisa ter cuidado. Você Exatamente. precisa fazer aquilo com excelência, né? E você faz aquilo com excelência quando você sabe que, nossa, é o que eu queria, igual você fala. Você fala com amor, você fala com entusiasmo, você tem esse cuidado da cliente ser única, de não montar lá uma equipe para você dar esse treinamento. Então, eu acho que falta isso, né? O amor por aquilo que Sim, você exerce. Eu realmente amo. E foi uma coisa que eu nunca imaginei, nem pensei que eu ia trabalhar com isso. Quem trabalhava com TI, né, na área de informática. Sim. Exatamente, porque a gente é meio carente dessa área, né? Simplesmente, eu não sabia o que fazer no terceiro ano e falei, vou fazer faculdade de TI. Meu pai trabalha com isso. Sim. E fui. Trabalhei alguns anos, mas realmente... Não era o que você... Não, eu Não fui era o que ardia no seu Não, eu coração. fui tentando. Quando eu fiz os primeiros cílios, eu falei, ficou horrível. Mas eu preciso fazer isso dar certo. Você amou o que Eu você amei. Eu falei, eu quero isso aqui. Eu quero fazer. Eu pegava o cílio das gringas, eu quero fazer esse cílio. Eu preciso pelo menos melhorar.
Então, passinho por passinho, você vai melhorando. Você não desiste, é o processo. Sim, Ai, é o que legal. processo. A minha história é bem parecida com a sua também. Eu também, o jardim caiu na minha vida, foi Deus. Deus empurrou o jardim na minha vida, exatamente E igual você decidiu falou. ficar. Sim, né? sim. Sim. E é uma coisa que é incrível, né? Tem muita gente que começa a empreender numa área que a pessoa já sabe, já domina, já trabalha. E no meu caso e no seu, eu também não sabia. Eu não fazia ideia de como montar um jardim. E aí, acho que a nossa intimidade com Deus é o principal. É. Porque quando você tá sensível ao Espírito Santo, você ouve a voz dele, você tá disposta Você a não se cumprir, engana. você não se engana. Você faz com certeza E Jesus, ele é absoluta. tão lindo que ele põe tudo na ordem certa e ele põe tudo no seu caminho, todas as pessoas, o seu network, tudo, né? Exatamente. É só Ele você prepara. é só você ir, é o que você falou, a gente tem que estar disposto a ir, né? Se Dar o Jesus primeiro falou, passo. vai, sim, dá o primeiro passo, mesmo que você não tenha um local ainda, mesmo que você não tenha uma equipe, mesmo que você não tenha apoio de ninguém da sua família, ou apoio dos amigos, ou que você vire motivo de chacota, que isso muitas vezes acontece. Você teve algum preconceito quando você decidiu sair da sua área? Família, amigos? Não, Não? nenhum. Sempre teve apoio. Teve apoio. sempre, sempre. Isso Meu é bem pai importante. Meus pais são perfeitos, sempre me apoiaram em tudo. Imagina. Meu pai, ele já até falou pra mim, assim, nesse curso que eu ia fazer, ele falou assim, minha filha, esse tem que ser o último. E foi. Ele já profetizou. Tá E vendo? foi. Então, graças a Deus, né? Hoje eu sou muito feliz com o que eu faço e de poder trabalhar com mulheres. Isso amadurece a gente de uma forma, Sim. porque você conversa com mulheres de todas as idades. Então, Sim. você tem uma visão, assim, que é... Esse o contato empreender te com a pessoa. desbloqueia, né? Desculpa, Lud. desbloqueia. Gente, é sério, só pra... Eu tô cortando a Lud várias vezes. Não tem problema. Desculpa, tá, Lud? Você Faz me mal. perdoa? Não faz mal. O empreender, ele desbloqueia muitas áreas da nossa vida, como pessoa mesmo, né? Eu descobri que eu sou uma Ludmilla que eu nunca imaginei que eu pudesse ser. Se alguém... O meu também aconteceu Também. na pandemia. Minha história é bem parecida com a sua, apesar de serem dois negócios bem diferentes, né? Mas eu também, antes da pandemia, eu era a Lud mãe, eu tenho 2 filhos, e a Lud esposa, que cuidava de casa e que fazia as coisas de casa. Eu sou arquiteta por formação, mas quando minha filha nasceu, eu parei para cuidar deles, por opção própria mesmo, opção minha. Mas sabe aquela coisa? Falta Eu pra ia falar eu isso, mas transbordar. falta alguma coisa, né? Falta. Eu sou muito feliz hoje na minha área. Pra mim, falta ter uma família, sabe? Sim. Realmente. Que Mas... linda. Mas é o meu sonho. Acho que todo mundo, né? Sim. Mas ainda falta isso. Mas me faltava muito não ter um propósito de Sim. vida. Tipo, Sim. realmente, o que eu tô fazendo da minha vida? Entendeu? E eu acho que as coisas, elas vão se encaixando, né, Carol? Você primeiro vai mudando quem você é, a sua identidade, aquilo que você precisa melhorar. Porque muitas vezes no percurso da nossa vida, a gente precisa mudar. Porque a gente já não é mais o nosso velho eu, né? Sim. A gente muda muito. Muito. E assim, é um passo de cada vez. Hoje você se identificou com uma Carol diferente, todas as experiências que você passou na sua vida te tornaram uma Carol diferente. Você pode, inclusive, falar para as pessoas coisas que você foi transformada. Tudo que acontece na nossa vida é para uma transformação e a gente passar isso adiante, né? E com certeza, como é um passo de cada vez, já Deus prepara aí a família que você Sim, sonha. com certeza. Não tenho dúvida eu que ele tenho tá fazendo certeza isso e vai disso. fazer da melhor maneira. Eu tenho certeza Sim. disso. É incrível. Sim, Eu vou nós ficar aqui rasgando cedo pra ela. Mas essa questão de mudar, muda em tudo, tá? Muda. Por exemplo, eu empreendo hoje no meu negócio, eu faço as coisas, né? Eu tenho hoje até uma pessoa que me ajuda a responder, clientes e tal, mas eu faço grande parte da maioria das coisas. E até no responder clientes, Deus te ensina, Sim. né? Porque muitas clientes têm imprevistos e a gente Eu é que muito... o diga. Você que o diga, né, Gabriela? Uhum. A gente... Eu achei que ela ia furar comigo hoje, porque eu furei com ela 2 furou vezes comigo. semana passada. 2 vezes. Mas exatamente, até nisso. Por quê? Quando você vai agendar uma pessoa, então você disponibilizou um tempo seu ali para aquela pessoa e você deixou de fazer várias coisas. Ela desmarca. Na nossa natureza humana, o que a gente pensa? A gente fica revoltado.
como assim? Ela fez isso comigo, nananã. Só que você não pode julgar as pessoas. Às vezes a pessoa tá numa correria doida, que nem você tava. Sim. Você ia inaugurar seu negócio, sei o quê. Se coloque no lugar daquela pessoa. É um imprevisto, Sim. entende? Então, até nisso, Deus muda a tua maneira de enxergar as Sim. coisas. Sim. E o que você vê por fora no mundo é o que você tem por dentro. Sim. Então, conforme você vai sendo transformado, as coisas vão melhorando pra Sim. muito E melhor. Deus trabalha muito a questão da empatia, né? Muito. Que é o que ele nos ensina, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Exatamente. E às vezes a gente não consegue até a gente começar a empreender, porque as coisas meio que se abrem, né? Eu acho que pra mim a questão do começar a empreender abriu Não, e um leque gigante na minha muitas cabeça vezes que... a gente começa por dinheiro, né? Sim, E- muitas pessoas começam, né? E no propósito, eu acho que a grande parte, Sim. mas no processo, você vê que o dinheiro se torna um detalhe. Sim, é porque só a uma sua consequência. transformação É. de pensamento, de vida, de objetivos, né? É bem maior do que isso. Eu falo Sim. nessa parte aí de dinheiro com total propriedade. Hoje eu montei uma clínica de estética, não tenho nenhuma formação em biomedicina, em esteticista, e eu nunca, desde que eu montei esse projeto, eu nunca visei dinheiro. Eu sempre falei assim, é a transformação das pessoas. E eu tinha pessoas do meu lado que precisavam desse meu passe para que elas também pudessem exercer o melhor delas. Então eu falei, eu vou, se o senhor está me dando essa oportunidade, eu vou. E até hoje eu não viso dinheiro, eu não vejo a hora, obviamente, né, de ter o meu investimento aí de volta, mas eu não viso isso. Eu quero cuidar de cada detalhe porque eu quero cuidar de pessoas. É Sim. consequência, né? É consequência. O dinheiro Sim, vem o como dinheiro é consequência consequência. das coisas que você vai fazendo e tal. E vai transformando também. Sim, a sua transformação gera muito mais conteúdo, gera muito mais resultado do que o Sim. seu Pra dinheiro. você e pras pessoas. Sim, uma pessoa transformada transforma a mãe, transforma o pai, transforma os filhos. Todo mundo. E a mãe transforma a vizinha, e a vizinha transforma a família dela. E é uma cadeia mesmo que vai, né, desleixando aí de Exatamente. transformação quando você... E também é importante a gente falar que nesse processo de transformação, quando a gente começa um processo de mudança na nossa vida, a gente está destruindo o nosso velho eu. E é muito difícil a gente destruir o nosso velho eu, porque a gente tem manias, a gente tem hábitos, ninguém é perfeito. Ninguém é Sim. perfeito. Por exemplo, às vezes eu acredito que todo mundo tem que ter ali uma pessoa para ser modelada. Que você fala assim, nossa, essa pessoa é incrível. Quando você começou os cílios, você se modelou em alguém? Não precisa falar quem, mas só se você se Eu modelou. me inspirei, né? Se diz Isso. Sim. Me inspirei, mas sempre colocando a minha personalidade. Isso, exatamente. Não no se inspirar no quesito copiar. Sim. Porque você não se diferencia. Isso. Aham. Acho que a autenticidade é uma coisa que você tem que levar sempre. Sim. Você ser você te diferencia no empreender. Uhum, Sim. E quando você fala assim de você se desconstruir, de você quebrar vícios, quebrar manias, quebrar erros, é muito difícil a gente passar por esse processo. Muito. Porque a gente está o tempo todo ali lutando contra o nosso velho eu e com aquilo que a gente acredita que a gente vai ser. É a mesma coisa que eu falo, né? Hoje de manhã eu estava estudando e fazendo uma oração antes de vir para cá, e eu falei para Deus, eu falei, nossa, mas eu cheia de falhas, cheia de defeitos, o Senhor ainda me usa. Ele não está olhando para o meu defeito, ele está olhando para aquilo que ele já determinou que eu seria. Exatamente. Então muitas das vezes as pessoas paralisam e deixam de seguir adiante, por quê? Porque ela está ali acreditando, eu fiz tal coisa ruim, então eu não presto. Nossa, isso aqui eu tentei e não deu certo, então eu não vou conseguir mais. Por quê? Porque ela não sabe qual que é a identidade que ela tem ainda em Deus. Mas Deus vê o seu coração. Deus né? vê o seu coração, Sim. Deus Se você não, faz não algo é para a humano. maldade, com certeza. Mas se você fez intencionalmente, nós somos cegos e nós nascemos pecadores. Então Sim. nós vamos errar, Sim. né? Mas Deus olha o teu coração. E ele vê a tua disponibilidade, né? Exatamente. E tem uma coisa bem assim, dói muito quebrar quem éramos, né? Dói. Até porque nós somos muito orgulhosos. Isso é do Sim. ser humano. Pra gente tá sempre certo. Sim. A gente já sabe o que a gente vai ser, o que a gente quer ser e tal. E quando a gente vai passando por processos que vão transformando a gente, que a gente simplesmente acreditava nisso aqui, a gente olha pra trás, a gente vê que a gente hoje acredita numa coisa totalmente diferente, a gente até desacredita.
bonita. Sim. Mas é porque no dia a dia ali, a gente não consegue ver a transformação, né? É, As coisas vão sim. acontecendo e a gente vai vendo coisas que vai fazendo a gente abrir nossa cabeça e mudar. O Espírito Santo, ele trabalha bastante isso na gente, porque muita gente vem pelo amor, mas a maioria vai pela dor, né? Sim. Então, quando o Deus já tem um plano para sua vida, ele te dá caminhos e ele te dá direções para você seguir pelo caminho do amor. Então, se você tá suscetível, se você tá em comunhão com o Espírito Santo, você vai. Você ouve a voz de Deus, você caminha com ele. Agora, o plano para sua vida é o mesmo, só se você quiser vir pela dor. Se você não quiser ouvir a voz dele, quiser fazer do Vai seu pela dor. jeito, que é muitas coisas a gente acaba querendo, não, Senhor, mas do meu jeito aqui vai ser mais rápido, né? Vamos por aqui. E aí a gente acaba passando pelo deserto, mas a gente chega no final também. Chega. E tudo é Com para mais nos dor, né? transformar, sim. Tudo é Mas para nos chega. transformar e que o seu testemunho hoje tá curando outras vidas também, né? Sim. Então, é bem legal que esse podcast ele surgiu justamente para isso. O propósito desse podcast é a gente transbordar na vida das outras pessoas, né? Sim. A nossa pequena experiência que a gente tem, juntando a pequena dela com a minha pequena, com a sua pequena, com a pequena de tanta gente, a gente gera uma cadeia de transformação, né? A gente Sim. ajuda tantas pessoas. Para E- tantas mulheres que, né, ainda falta isso, Sim, né, infelizmente. Sim. Mas o que a gente tem que falar é apenas dar o primeiro passo, né? Exatamente. E não desistir. E não Não desistir. desistir, porque Infelizmente- lutas vão acontecer. Vão acontecer. E às vezes a luta é interna, que nem no meu caso, né? Que no seu jardim, né? Você falou que faz isso. Isso. Provavelmente é com cliente que você lida muito ali, né? Direto. Sim. E então, no meu caso, as minhas meninas alunas ali e tal, já é um pouco mais interno, porque a ansiedade, que nem eu vejo meninas que têm o dom, fazem o cílio muito melhor do que foi o primeiro cílios que eu fiz, por exemplo, mas elas deixam o medo dominar, a ansiedade Sim. dominar, então elas sozinhas após o curso, às vezes nem marca, né, de fazer Sim. e acaba desistindo. Sim. Mas você tem que dar o primeiro dar o passo. primeiro. Sim. Comigo também foi assim. E quando eu fiz, eu fiquei com muito medo, eu tremia, minha mão suava frio, assim, ó, eu fazendo, e eu tentando transmitir um pouco de, né, autoridade ali pra minha primeira cliente, mas eu tava começando, né, e mesmo assim eu fui com medo, e continuei com medo, e hoje em dia ainda é assim em muitos casos, né, porque a gente aprende, mas a gente sempre tem o que aprender, né, Sim. então muitas vezes a gente vai, poxa, peraí, eu só tô indo, né, Deus, me ajuda aí, porque Sim. o processo, Vamos com eu não medo, sei mas como é que vai vamos. ser. Eu tô aqui, ó. É, eu exatamente. vim. Eu vim, tô Está fazendo a minha disposto, Tô fazendo parte. a minha parte. Eu marquei, eu estou aqui. Mas é a primeira vez que eu tô fazendo um podcast. Mas eu estou aqui. Isso pode transformar vidas, isso pode me abrir portas. Sim, A com gente certeza. só faz. E a gente inspira pessoas que a gente nem imagina. Exatamente. sim. Nem imagina. Porque eu tenho certeza que nem, por exemplo, você. A Carol trabalhava com Instagram antes, então você já tem um público ali que te conhecia. Muitas por meninas que vieram fazer curso, que são minhas clientes, já me esqueceram. Você também, né, Gabi? Você já tinha me visto. Você Veio através do Instagram. No Instagram. E que a gente às vezes nem imagina, né? A gente só vai postando coisa ali. Sim. E a Então, gente transforma vidas. transforma, Sem saber, literalmente, sem realmente. saber. Sem A ser pessoa se uma coisa inspira ali. intuitiva. É uma coisa intuitiva, né? Não é uma coisa massiva. É. É Deus, né? E É todo Deus. mundo é bom, né? Em alguma coisa. alguma Tem coisa. gente que sabe transmitir isso e tem gente que até é bom, mas é mais tímido, então não transmite. Então a pessoa já vem em você, ela já é parecida ali, tem um pouco da personalidade. Então ela vem em você uma coisa que ela queria melhorar nela, né? uhum. E às vezes coisa que você tá sendo você ali, você nem imagina. Sim. Que nem eu gosto muito de falar sobre Deus, né, na internet, no meus stories. E não é stories, é stories. Stories. Eu aprendi isso esses dias, sabia? Uhum. Falou assim, é sobre história. Como que é história em inglês? Stories. Então, não é history, Gabriela. Eu aprendi isso esses dias. Então, o que acontece? Nos meus stories, eu posto muito sobre Deus, aquilo que eu tenho de intimidade, aquilo que eu quero falar para as pessoas, que Deus falou comigo, porque eu acho um absurdo eu ser impactada dessa forma e as pessoas não, sabe? E eu quero passar para as pessoas, eu quero que elas sintam aquilo que eu sinto, sabe? Sim. E olha que incrível, Lúdia, eu não comentei com você. Aí, esses dias, tem uma conhecida minha que ela ficava me chamando para marcar um café, tomar um açaí, tudo, e eu nunca fui. Aí, ela, do nada, me falou assim, Gabi, então, deixa eu te falar, é que eu abri uma igreja.
Aí eu falei, você abriu uma igreja? Abri. Queria que você viesse conhecer. E aí o meu marido, ele fez uma cirurgia e ele tava mal. Eu falei, amor, fica aí que eu vou ali e já volto. Fui lá conhecer a igreja dela. Meu, a menina, tipo assim, usada mesmo, de verdade. Parecia, é sério, eu olhei assim e falei, nossa, você, uau, que incrível. E quando ela saiu do culto, sabe o que ela me falou? Ela veio até mim e falou bem assim, sabe por que eu tô ali em cima? Porque Deus usou a sua vida para falar comigo. Muitas vezes eu via você falando ali no Instagram e eu falava, Senhor, desperta em mim essa vontade de falar para as pessoas. Eu quero ser assim, eu quero ser usada, eu não consigo me expor para as pessoas. Olha o que eu fiz na vida dessa pessoa. Esté, você está incrível, continue no seu propósito, mas sem objetivo nenhum. Eu nunca imaginei que eu fosse levar alguém a um altar, a ser missionário, a abrir lá uma igreja. Então, olha só, uma sementinha que eu plantei ali. E não foi intencional. E não foi, nunca nem imaginei na minha vida isso. Às vezes é uma palavra que a pessoa está esperando. Sim, então aquilo que nós temos que passar para as pessoas é aquilo que de fato nós vivemos, é aquilo que de fato nós temos de experiência, nós somos transformados, porque muitas pessoas estão com sede, gente, de amor, de coisas boas, que nem eu falo e volto a dizer, a gente é a salvação da nossa geração, as inconformidades que a gente vê à nossa volta só pode ser resolvido por nós. Não adianta a gente culpar o mundo, não adianta. Outra coisa que tô impressionada aqui é que a maioria das pessoas que a gente entrevistou aqui foi transformada na pandemia. Então, tem pessoas que pegou a pandemia para se afundar e tem pessoas que pegou a pandemia para se erguer. Verdade. Então, é o que eu te falo. As oportunidades, elas vão vir, não importa a ocasião. Muitas vezes você vai estar lá com dificuldades e tudo, mas você vai olhar e vai falar, eu preciso arrumar uma forma de me erguer daqui. Eu só tenho eu. Então, você vai dar o seu melhor para erguer. Tem pessoas que falam, vou abandonar tudo. Então, a gente precisa realmente transformar as pessoas ao nosso redor com as nossas experiências. Que nem eu falo, né? O intuito desse podcast também é trazer a sua vida aqui, a vida dos participantes, dos entrevistados, para mostrar, porque às vezes vê lá só um rosto bonito, às vezes vê lá só o cafezinho que você toma, o jantar, mas não, você tem valor aí dentro. E muitas vezes o seu processo, né? O que você passou diariamente, as suas dificuldades. Exatamente. E o testemunho, ele edifica a fé, né? Ele edifica, às vezes a gente fala, a gente tá passando por uma situação que pra gente tá difícil, a gente passou e a gente guarda pra gente, mas imagina quantas mulheres também não estão passando por aquilo, e uma palavra que a gente fala, assim, despretensiosamente mesmo, Deus coloca a pessoa pra ouvir, Deus une tudo, Deus é lindo, né? Sim. Ele une tudo na hora certa. E aí, às vezes, a gente tá com medo de contar a nossa história, com vergonha, de julgamento, e a gente nem sabe qual é o plano da pessoa que tá do outro lado da tela, o que ela tá passando, se não é uma situação semelhante, se a palavra que a gente falar agora de encorajamento não vai mudar também a vida daquela pessoa. Eu falo essa história aí, e foi recente, faz umas 2, 3 semanas que eu fui lá, eu falei, não acredito. Senhor, o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É uma coisa que você fala, né? E isso acontece com cliente. Já teve cliente que eu dei curso e trabalha hoje com isso. Então, você nunca tá na intenção, mas as coisas acontecem. Agora vai da pessoa, vai de nós, né? Todas nós aqui, a gente escolheu. Quando eu fui iniciar nos Cílios, eu também escolhi. Eu podia ir para festas, eu podia fazer outras coisas. E eu tava lá com a minha cabeça na boneca de treino, treinando. Não, eu sei o que eu quero. Eu quero melhorar nisso aqui. Sim. Então, todo dia, independente de qualquer coisa, eu tava lá. Foi uma escolha que eu fiz. Sim. Você que começa a empreender, você tem que ter foco, né? Não adianta a pessoa falar, eu quero empreender, mas não exige disciplina, exige foco, exige muita você se abster daquilo que não faz parte do teu propósito agora. Por exemplo, né, a gente que começa a empreender, normalmente a pessoa começa a empreender quando ela tá com pouco recurso. Então, muita gente fala, vamos sair para um restaurante, várias vezes eu já recusei, mas inúmeras. Porque eu vou focar esse dinheiro que eu tô pensando em outras coisas agora. Com certeza. Então, é pagar o preço diário, né?
Sim. Empreender é recompensa pagar o vem, preço mas diário. esse é né, o reconhecimento do seu processo que você vai passando. Sim. Essa fase, ninguém tá te vendo. Sim. Não. E outra é você e Deus e o teu propósito, E o teu né? propósito, e o Sim. que você acredita, né? Isso. E aí é onde você descobre o tamanho valor que você tem. Que você tem. Porque você passou por uma luta muito grande. Eu vou ser bem séria com vocês. Você não hoje, se reconhece, né? É. Tipo, Hoje, eu estou com a minha clínica lá. Gente, vocês não têm noção de tanta coisa que eu tenho pra fazer. De tantas coisas pra ser ajustadas. você é um exemplo, você não tá arriscando. Sim. Então. E eu acho que isso falta muito ainda hoje nas pessoas. Sim. Sim. Que eu vejo muita gente, não estou feliz. Eu não estava também. Eu não estava feliz na empresa que eu estava, na vida que eu estava. Sim, faltava, tinha, né, eu tava travada ali dentro de uma empresa, parecia que o mundo tava passando e eu você tava lá dentro. Aham. Então eu sentia falta e hoje eu vejo que muita gente também sente isso, mas o medo de arriscar é muito maior. Sim. E aí que tá a nossa confiança em Deus, Em né? Deus. Exatamente. Porque quando ele fala vai e você vai, tem essa tem que identidade nele, você vai e você não O tem caminho medo. já tá pronto, Já tá né? pronto. É que a gente não consegue É que a gente enxergar não consegue além. entregar. Sim. Ontem foi a aluna minha, levou uma modelo e ela falou, ela chegou lá chorando, a modelo que ela ia fazer os cílios, né? E aí, eu conversando com ela, ela falou pra mim, então, eu sou evangélica e aí eu gosto da minha vida aqui e eu fui na igreja domingo e Deus deu uma promessa pro meu marido, falou que era pra ele largar o emprego aqui e a gente ir fazer missões em Fortaleza. E agora eu tô chorando porque ele simplesmente pediu demissão hoje. Isso era... Uau! Isso era terça, ele tinha tido a promessa domingo. Eu falei, nossa, eu queria ser igual ao seu marido. É. O mundo Confiar precisa de cegamente, pessoas assim. sim. Confiar cegamente. Confiar porque cegamente. se Deus tá te falando, se você sentiu do fundo do seu coração que é Deus que tá te Sim. falando, você vai ter muito sucesso. Sim. Entendeu? Só que você tem que estar sempre, né, ali... Em comunhão com o Espírito em comunhão com o Santo, Espírito sim. Santo. Mas eu achei demais. E eu acho que isso falta muito, entendeu? Muito. O confiar, a gente realmente entregar e dar o primeiro passo. Uhum. Sim, é o tirar das nossas mãos, né? É que nós nos achamos incapazes. Isso já é de nós. Muitas de nós nos achamos incapazes, que a gente não vai conseguir, que só fulana consegue, né? A vizinha consegue, mas a gente não consegue. Muitas mulheres pensam dessa forma, eu pensei também já um dia. E aí, quando você dá o passo de fé, Jesus, eu acho que ele se alegra tanto com o seu passo de fé, que ele completa, ele tira esse medo, né? Sim. Ele coloca esperança no tranquila, lugar né? do medo, Você só vai tranquilidade, fazendo. experiências. Aí, quanto mais experiência você tem com Deus, menos você fica preocupado com o dia seguinte, porque você sabe que o amanhã a ele pertence, ele já verdade. preparou tudo. É. Jesus é lindo. É isso mesmo. E eu falo que nem nessa experiência minha com a clínica, né? Ontem passamos por umas coisas lá que eu falei, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer isso, porque foi entregue, tá tudo ok, só que é os mínimos detalhes que a gente quer, né? E é os mínimos detalhes que são mais trabalhosos. Uma Sim. arquiteta de design interiores que o diga, né, dona Ludmila? Então, é aqueles detalhezinhos ali que faltam e você fica, meu Deus. E eu percebi o como é bom você ter pessoas que tá no mesmo propósito que você. Porque ali na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, o que que eu faço? E aí eu tinha pessoas certas, no momento certos, do meu lado, para poder me ajudar, para poder me apoiar, para poder me dar força, para poder ir lá e resolver. Então, é muito importante também você saber quem que te cerca nesses momentos, né? Sim. Sim. Porque se você ouve o fraco, você vai ser fraco. Se você certeza. ouve aquele que tá no topo, você vai Com chegar, certeza. você vai querer mais que o topo. E eu também eu aprendi algo que é edificador. A gente tem o hábito de dizer assim, estou na média. Estou na média, estou na média. O que é estar na média? Às vezes você pode estar num ciclo de pessoas que vivem uma vida medíocre e você então vai ser a média das pessoas medíocre? Não. Então você precisa identificar o que é estar na média. Você precisa identificar quem que você quer realmente que esteja ali nesse... Quem que merece estar desfrutando da Carol nova, dessa Carol que renasceu, que Deus Sim. fez de novo. Se você permanecer com os mesmos ciclos que você tinha antes, automaticamente você vai voltar, porque como a gente disse aqui, nós somos fracos. Somos. A gente tem nossas falhas. Agora, Até pelo que a gente vê, sim, pelo que a gente assiste. sim. Nós somos influenciados o tempo todo inconscientemente. Com aquilo Sim. que a gente assiste, com aquilo que a gente ouve. Eu vou contar algo aqui que é realmente um testemunho. Vocês que não... Há
não foram na minha inauguração, tá? Então, olha só o que aconteceu no sábado. Eu tô em débito, em crédito. Porque eu furei com você, né? Então, olha só o que aconteceu, que impactante. Eu vou colocar aqui porque eu acho que vai edificar muitas vidas isso. Como que é bom a gente estar sensível ao Espírito Santo. Eu não ia postar nada que é aquela estratégia de marketing, né? Falar, olha, agora se você quer saber como que vai ser a inauguração, vai lá no Instagram da Biame. E eu fui postar uma foto minha. E eu queria postar aquela música lá, Porque ele faz infinitamente mais. Olha, eu quase peguei o lugar do Dilcinho agora. E aí, gente, olha isso. Eu coloquei lá no Instagram. E a música não aparecia de jeito nenhum. E eu falei, mas eu quero essa música. E a música não aparecia. Aí, do nada, eu cliquei numa música. Foi assim, do nada. Eu cliquei numa música e gostei, porque eu acho que tava falando, eu estou te preparando. Gente, não, de verdade. Eu quero só colocar aqui para as pessoas ouvirem. Olha o que a música falava na hora que eu estava indo para minha inauguração da clínica de estética. Opa, não é essa não, foi mal. Olha isso aqui. Olha isso, Lud. A gente já sabe. Vai ser um espetáculo. O que tá vindo aí é extraordinário. E tá tão perfeito e já tá planejado. Eu indo pra minha inauguração. Fica sossegado. Ansiosa. Chorou, né? Filha, eu vou te mostrar uma foto aqui agora. Certeza. A música só falava isso, eu estou investindo, eu estou te preparando, fica tranquila que o cenário já tá preparado, aquilo que eu fiz pra você é incrível, não diz... Meu, a música só falava disso. E você Eu nem não queria essa precisava, não música. queria. É porque os planos de Deus são bem melhores que os nossos. Com E aí eu certeza. falei, meu, gente, como que Deus fala Sim. nos mínimos detalhes. Aí se você fala pra uma pessoa que não tem uma intimidade com Deus, vai falar, isso é normal, aconteceu. Não aconteceu. É a casa, né? Deus É o queria me acaso. acalmar naquele momento. E aí, agora pra vocês duas aqui, eu não vou ter aqui, porque meu celular teve um probleminha e eu não teve. Gente, eu tinha acabado de me maquiar. Imagina só. Fiquei maravilhosa. Mas a mensagem que eu recebi, a resposta de Deus ali falando comigo, calma, eu já tô preparando o cenário, tá tudo preparado. Eu tô preparando você, vai ser incrível. Gente, nada no mundo paga aquela experiência naquele dia, naquele momento. Sabe, de eu sentir Deus falando, eu tô aqui, eu tô no barco com você. Sim. Que isso, ninguém me para. A minha clínica de estética, ela vai ser uma referência no Brasil. E isso, se Deus não colocar no meu coração que tem que ir pra fora, porque eu sei que pra fora isso tem muito valor, né, a estética. Mas a gente tem que começar a acreditar naquilo que Deus diz que nós somos. Com certeza. Porque se muitas vezes eu achasse que fosse um acaso naquele momento, essa música ela só ia entrar e foi um acaso e ponto. Não. Mas eu senti que Deus estava falando, eu já tô lá, calma. Então foi na hora que eu abri um sorriso, chorei realmente de emoção, de felicidade. E automaticamente eu transformei outras vidas, sabe como? Na hora que eu ouvi essa música, eu falei eu tenho uma equipe com 6 pessoas lá na Biame, né? Entrei no grupo e falei, meninas, vocês me fazem um favor agora? Aí ela, sim. Aí eu fui no privado de cada um e falei, antes de vocês saírem de casa, ouça essa música. Meu. Aí foi as meninas, Gabi, eu tava maquiada. Aí também no meu discurso, na inauguração, eu contei todo esse testemunho também. E as pessoas ficaram impactadas, mas não é que eu estou querendo passar para as pessoas ou obrigando as pessoas a viver. Eu só preciso falar aquilo que eu vivo. Só. Porque é a sua vida que é uma transformação para outras vidas. Então, eu só quis falar aquilo que eu vivi. Eu não vou falar, obviamente, das coisas negativas. Eu vou ter que falar das coisas positivas. Então, se foi algo útil, eu tenho meninas lá que não tenho nada contra nenhuma religião, de forma nenhuma. A minha religião, ela não é menos que a sua, tá? Eu respeito Na verdade, todas... a religião é muito, né? A gente fala de Deus, né? Sim, Deus de não é Deus. uma religião. E tem uma menina muita lá... gente é religiosa demais hoje em dia, né? Exatamente. E Deus é muito mais que isso. Muito mais que isso. Tem uma menina lá na minha equipe que ela é espírita. E aí ela falou, Gabi, como eu fui impactada pela sua vida, tal, que não sei o quê. É isso. Deus é isso. Ele é o amor. Ele só quer te levar à transformação, à calmaria, o sossego, a resposta. Então, para você ver como que a gente transforma tudo ao nosso redor. E aí eu te falo, aonde você for, se você não influenciar, você vai ser influenciado. Então, você que escolhe, né? Exatamente. Assim como você escolhe. Deus tá te dando aí. Deus te deu lá, ó, faz aí os cílios.
Você teve muitas dificuldades, você tinha 2 opções, ou parar ou continuar com o seu propósito. Eu tive a opção de parar, você teve a opção de parar. Então, é a gente não parar aquilo que Deus determinou que vai ser. Se acomodar, de se acostumar com o que a gente já tem, achar que... Eu amo mudanças, né? Até em mim mesmo, tô sempre querendo fazer alguma coisa nova, uma tatuagem, uma coisa nova. E hoje também no meu negócio é muito assim, eu vejo, eu não, quero mudar isso, eu quero evoluir nisso. Eu nunca paro. E eu acho que isso, Sim. né, a gente nunca deve também se Sim. acomodar, parar ali. E- O empreender, ele é dinâmico, né? O mundo é dinâmico. Não dá pra gente focar, vou fazer isso dessa maneira e continuar 20 anos fazendo. Até porque a gente evolui Exatamente. também, né? A gente Você vai quer ficar pra mais. trás, né? E outra Sim. coisa, gente, você montar o seu negócio hoje, você empreender hoje, a Biame, você sabe que vai ter um fim. Sabia disso? Que a Biame vai ter um fim? Sabe por quê? Porque quando você cresce, você vai mudando os seus níveis. A Biame, ela vai ser repassada para uma outra pessoa. Eu falo a clínica de estética, por quê? Porque eu vou chegar num nível tão grande que eu vou querer mais. Então, assim, é a gente não se acomodar. Então, o empreender é isso, é você estar evoluindo a todo momento. Porque se você ficar satisfeito com aquilo que você tem, você não vai viver o extraordinário. Eu vou só usar um exemplo que eu ouvi recentemente. O cara foi lá e falou assim, eu não sei o nome do carro, tá? Então eu vou inventar aqui, é um carro. Nossa, uau, essa Porsche. Isso há 10 anos atrás. Essa Porsche, meu sonho, que isso, que aquilo. Nossa, um dia eu vou ter, tal, não sei o quê. No dia que ele teve, ele falou, nossa, é isso. Então, ele viveu o extraordinário. Quando ele olhou para a Porsche, ele falou, é meu sonho? Ele não sabia que ele podia viver o extraordinário. E quando ele viveu, ele viu que é comum. Porque ele chegou no ápice que ele vai subir. Então, a Porsche não é mais o que ele almeja um carro maior. E não é porque você quer ter coisas maiores, é porque o seu nível aumentou. Então, é a mesma coisa, o nosso ciclo de pessoas. Se a gente andar com as pessoas que têm uma mente inferior à nossa, a gente não vai conseguir crescer, mas a gente vai conseguir agregar alguma coisa na vida da pessoa, mas a gente não vai conseguir crescer. Então, a gente precisa realmente estar do lado de pessoas maiores e com o mesmo objetivo que o seu e modelar pessoas que você gostaria de ser e que você sabe que atingiu um êxito, né, no sucesso. Sim. Porque Deus também nos trouxe nessa terra para desfrutarmos de todas as coisas boas dessa terra. Deus é o dono do ouro, da prata. Deus, ele não dá comida para os pássaros. É os pássaros que vão buscar a sua comida. Então, ele nos deu acesso para tudo. Tudo. É só a gente ir e fazer. E fazer. Então, nosso sucesso, o sucesso da sua empresa, da sua, da minha, de muitas outras pessoas, só depende da gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Já. E que o extraordinário, ele só existe para aquele que está ali, ó, ainda no raso. Quando você atingir, o extraordinário vai ser outras coisas. Outra coisa também que eu ouvi e que eu nunca tinha parado para pensar. Carol, você já teve vontade de ter um helicóptero? Não. Você teve, Lud? Sim. Já teve? Já. No trânsito, então? Uau, tenho muita. Então. Um jatinho, talvez. Também. Mas aí o que acontece? Pra você ter noção, eu também tive a mesma resposta que você. Eu falei, eu não, pra que helicóptero? Quero ter um carrão, tá ótimo. Ter dinheiro pra desfrutar das coisas boas, não passar vontade, ajudar pessoas e transformar a vida. Eu queria ter isso. Só que aí, olha só o nível, tá? O nível que... Olha só o que você vai aprender aqui agora. Eu espero. Você sabia que você só vai conseguir acessar pessoas se você tiver um helicóptero? Imagina você, uma empreendedora de sucesso, Sim. montando vários Já entendi conceitos. o que você quis dizer. Eu só vou conseguir através do helicóptero. Mas o que Ele vai acontece? ser um objeto, na verdade, né, Gi? Ele não é... você não vai conseguir ele porque as pessoas vão chegar até você por interesse. Mas não. Vai ser mais fácil você buscar a pessoa do nível X. Vai ser mais fácil você se locomover. Então, a gente tem uma visão muito limitada Sim. com a grandeza de Deus. E a gente precisa quebrar isso a todo momento. Sim. Então, hoje... eu quero ter um helicóptero. E eu tenho certeza que a partir dessa visão, você também vai querer ter um helicóptero. Porque vai ser mais fácil para você chegar a pessoas, seu network. A gente vai ter acesso a coisas que sem um helicóptero a gente não teria. Então, para você ver como que nossa visão é limitada. E a gente precisa estar se conectando com pessoas que fazem a gente crescer a todo momento e que são grandes. As pessoas que ainda não são, a gente tem que ter um desejo tão grande do nosso coração de falar, você vai ser grande. A gente tem que se conformar com as pessoas estarem do nosso lado, ter o mesmo acesso que eu e não ter o que eu tive.
Entendeu? Então a gente precisa passar isso para as pessoas, transformar as pessoas dessa forma, passar o nosso conhecimento, a nossa base, e que o extraordinário ele só existe para quem ainda não chegou lá. Porque não existe, gente, extraordinário. Eu utilizarei mais essa palavra. O extraordinário para mim não existe. Eu vou chegar aonde eu acho que é extraordinário. Nós somos capazes de conseguir tudo, né? Sim. Através da nossa crença, né? Do que a gente pensa até sobre nós, das nossas ações. Sim. Eu acho que isso também é muito assim, não é imposto. É uma questão de convivência com Deus mesmo, porque é um passo de cada vez, né? É um passo que você começa empreendendo, aí Deus coloca no seu coração o próximo passo, e ele vai te capacitando, e você vai dando um passinho de cada vez até você ver, uau, eu não sou a mesma mulher de 3 anos atrás. Mas não foi uma coisa que você falou, daqui 3 anos eu quero ser assim. Não, você se permitiu a ser usada e ser moldada por Deus, e aí sim você foi tendo as suas lutas, os seus desafios, foi vencendo, foi subindo de degrau em degrau, e consequentemente os teus desejos foram maiores também, porque você sabe que você já é capaz, né? Sim. Que Deus já te capacitou de lá atrás, que você não sabia o que fazer, agora que você já tá fazendo, né? Então é tudo um processo, é uma vida com Deus que dá resultado, vida com Deus dá resultado, é o principal de tudo, né? Não adianta você falar, vou ter uma empresa, vou ter isso, eu quero ter aquilo, se você não tiver uma experiência genuína com Deus. Você para no meio do processo. Você para no meio do processo porque você não é capaz, é Deus que é capaz. Também porque você cansa, né? Sim. Você não define aquilo como propósito, então nós sozinhos a gente não consegue. A gente cansa, a gente não aguenta a barra sozinha. Então, é por isso que... E a dificuldade ela vem, né? O empreender não é só sorrisos, não é mil maravilhas, não é só o jantarzinho num lugar bom, não é só você ter aquela empresa. Você cresce na dificuldade, na verdade. Exatamente, Então é só assim que você vai conseguir crescer. Por isso que você tem que estar com Deus. E quando a gente fala Deus, a gente não estamos falando de religião. Tem muita gente, né, que não, só de você estar, meu Deus do céu, me ajuda nisso aqui hoje. Você chora, Deus, que muitas vezes muita gente nem sabe que é Deus, toca no seu coração para que você tenha tal atitude para você resolver isso. Sim. E se você escuta essa voz do bem, né, e você tem essa atitude, as coisas vão fluindo. Então, você não está sensível a isso, realmente você não consegue ir muito longe. Porque tem pessoas que realmente tem pessoas, e eu já fui essa pessoa, que eu vou só usar outro exemplo aqui. Quantas pessoas que a gente conheceu lá na época de escola, que você olha e você fala, nossa, é a mesma pessoa até hoje. Ela não evolui nada. Muito. Não é? Sim. Não é? E não só em época de coisa. escola. Que nem quando eu fui fazer o meu curso de cílios, faz 3 anos, né? Eu tava morando no Rio Grande do Sul, faz o quê? 4. Depois que eu voltei para São Paulo de novo, muitas pessoas continuaram as mesmas pessoas. Sim. E quando eu voltei, elas vieram falar comigo como se eu fosse a mesma pessoa. E eu pensei, meu Deus, eu mudei tanto, eu sou tipo outra pessoa totalmente diferente. Sim. Como é que essa pessoa é a mesma pessoa? Isso, é impressionante como você olha assim, você fala, meu Deus, eu não pertenço mais isso, eu evoluí, eu cresci. Você não se vê mais, e isso te impulsiona. Exatamente. Isso te impulsiona. E também te causa uma revolta ver as pessoas parado na mesma. Cegas. Cegas. E aí é onde você começa a transbordar o que você foi transformado, porque você sabe que isso fez bem pra você. E aí é onde você começa a se desconectar de pessoas. E pessoas que tinham uma visão de você, aí ela já, a outra lá tá bitolada, a outra lá tá... Porque a gente tem pessoas, né, que tá ali do nosso lado torcendo, feliz pelas nossas conquistas. Tem pessoas que gostam, acham que a gente é infeliz. Outro dia eu recebi de uma pessoa assim, não, você tem que ir num psicólogo, porque você trabalha demais, né? Aí eu falei, não, mas eu tô nesse processo, tô construindo. Não, mas você pode construir saindo, vivendo a vida. Mas às vezes o que é pra mim viver a vida é uma coisa totalmente diferente do que pra essa pessoa. E também a gente tem gatilhos, né? Se a gente continuar com a mesma vida que a gente tinha, a gente não vai evoluir. Por quê? Porque os nossos gatilhos vão nos puxar para trás. Exatamente. Então, muitas vezes, para você seguir adiante e ir pro próximo nível, avançar, você precisa abandonar as coisas velhas. Sim, com certeza. E na Bíblia também tá falando sobre isso, né? Quando eu era menina, eu pensava como menina. Agora que eu sou homem, eu tenho que ter atitudes e agir como homem, né? Então, não tem o que ser dito em questão a isso. Ou você avança, ou você cresce, ou você vai ficar para trás com as pessoas que você escolher para você. E fica se lamentando. Que é o que acontece com a maioria das pessoas que estacionam, infelizmente. Se lamentam muito,
mas não dão um primeiro passo. Estão dispostos a pagar não o preço, né? dispostas, na primeira dificuldade. Sim. Sim. É que nem assim, eu vou usar um exemplo. Você não vê aí várias pessoas de... Eu tô usando exemplos hoje, né? Você não vê pessoas aí... Olha só o fundamento. Tem pessoas que pegou lá a empresa do pai, que suou pra caramba pra ter aquilo, e destrói a empresa quando, Deus livre, sei lá, o pai faleceu, destruiu a empresa. Mas por quê? Porque não teve luta, não teve suor. Ele não sabe que o pai pagou, o preço que o pai pagou para ter aquilo. Então, por isso que a gente também precisa implantar, principalmente a Lud, que é mãe, né? Nós que queremos ser futuramente, né, Carol? Sim. Implantar na vida das nossas crianças, da geração que está vindo, sobre esse valor. Não é tudo de mão beijada, gente. As coisas precisam ser suadas. As coisas precisam ser conquistadas. Eu vou usar um exemplo mesmo. Eu tenho o Leandro lá, o meu sócio. Eu achei incrível o que ele fez. Aí eu não sei nem se o que vocês acham. Mas ele tem um enteado de 13 anos. E aí o enteado pediu um dinheiro para ele. Acho que era R$150 para comprar essas cartinhas aí da Copa, sabe? E aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte. Lá na empresa hoje vai ter um churrasco e eu vou te colocar para você me ajudar a assar os espetinhos do churrasco. E aí eu te dou R$150. Uau! Magnífico. É ensinar o valor, né? E aí, se você leva isso para algumas pessoas que é alienada numa bolha, não, mas tá escravizando a pessoa. Nossa, mas não pode. Trabalho mas infantil. Trabalho infantil, daqui a pouco é isso. Mas não, é você ensinar valores para as pessoas. A nossa geração precisa entender sobre valores. Isso Falta é um valor muito hoje, falta. né? Falta. A criança Demais. fala. A criança não, né? Eu falo assim, o adolescente, a criança. A Lud pode falar isso com mais propriedade. Quero. Você vai no mercado e dá tudo que sua filha fala, quero. De jeito nenhum, imagina. Então, a gente porque tem que isso impor limites. dificulta Sim. o crescimento. A evolução. Em questão, tudo que eu quero, eu vou ter na hora. Porque quando você cresce, não é assim. Não. Então, você está tirando o aprendizado que você poderia dar antes para o seu filho e está ensinando ele só aprendendo na dor. Quando ele crescer, ele aprende. Ou então vai desfrutar de algo que você vai deixar, né? E aí, na hora que ele não saber administrar, é onde afunda o barco. Então, a gente precisa... Eu, particularmente, acho que Deus tem me preparado bastante para ser mãe. Porque em breve teremos um baby no estúdio. Ano que vem, se Deus quiser. Mas veio minha sobrinha, eu tenho também o afilhado da minha irmã, que eu amo. Tenho bastante pessoas ao meu redor que têm filhos também, e eu vejo assim algumas situações e eu falo, Senhor, não, eu não posso agir dessa forma no dia que eu for mãe. Aí eu pego lá a criança, vou fazer isso? Não, já tá com manha. Então eu estou tendo essa experiência ao meu redor e lá na frente eu vou ver. Eu falo, nossa, aconteceu isso. E eu sei que Deus está fazendo exatamente tudo perfeito. E lá na frente eu vou ver. Por quê? Porque a gente tem que entender aquilo que é valor e aquilo que não é. E todas as experiências que a gente tem hoje é para o nosso amanhã. Esse nosso podcast aqui, ele não é um microfone, a gente falando aqui e gravando só para as pessoas assistirem ou para a gente fazer cortezinhos lá, que é o legal, que é o que as pessoas vê. Não, eu tenho certeza que eu vou sair daqui transformada com alguma coisa que a Carol me falou, com o que você me falou. E vice-versa. E também nós vamos ser transformadas quando alguém ouvir falando, nossa, que incrível, eu achei legal o que você falou. Que seja uma vida. Mas é só de você levar valores para uma pessoa, a gente já tem que se sentir incrível e falando, uau, eu estou trazendo aquilo que Deus me fez para ser. Sim. Eu estou trazendo o reino, eu estou trazendo o céu para a terra. Porque é isso que a gente tem que viver o tempo todo. E pegando o nicho da maternidade, de você falando, eu posso falar com propriedade que eu pensava igual você. Eu não vou fazer assim com meu filho, eu vou ensinar. E aí quando o filho nasce, você fala, eu tenho que aprender com ele. Eu não vou ensinar, eu vou aprender. Porque a gente vê, por exemplo, a gente tá lá num dia a dia comum, e aí a minha filha faz alguma coisa que não é correto, e eu vou lá e dou uma bronca. E ela vem correndo e me abraça, pede desculpa. Quando que alguém vai me dar uma bronca que eu vou na hora abraçar a pessoa e pedir desculpa? Olha, isso é muito difícil. Chega a ser emocionante, porque o tanto que eu aprendo com os meus filhos é muito mais do que eu ensino para eles. É muito mais Jesus moldando o meu caráter através deles. Ai, que lindo. Ainda descobri esses dias que meu filho é especial, ele é autista. E aí você vê o mundo de outra maneira, sabe? Você vê, uau, como ele é ingênuo, sabe?
como eu falo, nossa, como o nosso coração é peludo, né? Eu falo pro meu marido, gente, que coração peludo que eu tenho, porque eu julgo, porque eu aponto, mesmo que seja involuntário, mesmo que seja em pensamento, para não, de fato, nossa magoar uma natureza. pessoa. E a Sim. gente vê que na criança, nós temos que ser, pra gente alcançar o reino de Deus, do reino dos céus, a gente tem que ter o Ser coração como de uma criança. Sim. E também Sim. muitas vezes, né, a gente vê ali a criança, a gente fala bem assim, né, adulto não faz o que quer, adulto faz o que quer, quem faz o que não quer é criança. Mas olha só para você ver como que a gente vamos dizer, hipócritas. A criança vem, que nem no seu caso aí, fez alguma coisa de errado, que pediu desculpa, só que ela é só uma criança. Ela é só uma criança, ela não tem o consciente que você tem. Então, às vezes, aquela atitude dela foi porque achou que era inocente, que nem um nenenzinho, colocar lá o dedo na tomada. Sim. Aí você vai brigar com o neném, ele não tem o consciente formado. Quem tem sou eu, aí eu vou brigar, bater na criança por conta disso. Então, a gente realmente deve amadurecer muito. Não, a quando- maternidade abre. Se o empreender abre a cabeça, a maternidade abre o mundo, sabe? Eu imagino. Você enxergar através dos olhos de outra pessoa. Porque um filho é algo surreal, é uma conexão acho. surreal, Eu né? acho que toda A gente mulher sente deve com a passar mãe por isso essa já, né? A experiência, gente já sim. sente com a nossa mãe, a gente já... Aquela afinidade, mas acho que quando uma mulher vira mãe, mesmo com um filho, é o coração batendo fora do peito mesmo. A empatia nasce, assim, dentro de você, que você fala, uau, como que eu não... Por que que eu não sou assim com outro? Por que eu não fui assim com outras pessoas antes? Você acaba vendo o mundo de uma outra maneira, realmente. E aprendendo constantemente com eles, porque o filho é uma escola pra gente. A gente acha que a gente vai ensinar, mas a gente aprende muito mais com eles do que, de fato, a gente tenta ensinar o que é a vida, o que é o mundo, como agir, né? As posturas, mas o coração, um coração limpo, quebrantado, um coração capaz de amar, mesmo quando tá bravo, mesmo quando fez coisa errada. É indescritível. É Jesus falando com a gente diariamente. Olha como você tem que ser. Haja dessa maneira. Ele fez coisa errada, você faz também. E você vem e me pede desculpa na hora, ou você fica bravinha e emburrada porque não foi do jeito que você queria, né? É um tapa na cara todo dia, realmente. É verdade. É muito incrível, incrível. É isso aí, gente. isso. E, Carol, deixa eu te perguntar também algo que eu ia falar, né? Sobre as suas tatuagens, você já sofreu algum preconceito nas suas profissões, de pessoas? Profissões, não. Acho que em entrevistas de emprego, quando eu era do CLT, talvez sim, porque para muitas eu não fui chamada e meu currículo era para tal, então acredito que sim. Mas hoje em dia eu não sinto tanto isso que eu já tive, e muito pelo contrário, eu acho que isso faz parte da minha autenticidade, de quem eu sou, do que eu gosto, e eu atraio muitas pessoas assim, clientes, alunas, exatamente pelo que eu gosto, e eu acho que é um diferencial. Que legal. Ainda mais na área que eu trabalho, que é a área da estética, e ainda eu vejo que é uma área um pouco engessada, tudo no rosa, tudo no... Assim. E eu não sou assim, o meu é diferente, é tudo no all black, né, Gabi? Então, tipo, eu acho que faz parte da minha autenticidade, de quem eu sou, e eu acho que isso é um diferencial, né? Mas, talvez se eu tivesse o meu olhar dramático... Criterioso. Não, se eu tivesse... se eu ficasse só, talvez, me vitimizando, talvez eu falaria, não, já sofri muito preconceito e... Porque, como eu falei, eu acho que o que você enxerga de fora é o que você tem dentro de você. Talvez eu tenha. Talvez tenha clientes que não vão porque eu sou assim, mas eu não enxergo isso. Sim. Então, Você sabe o seu valor. Você sabe o seu valor. E Então, quando você eu sabe não- o seu valor, nada te para, exatamente nada isso. para. Muito pelo contrário. Talvez uma coisa que te pararia, você pega como um diferencial e você vai embora. E é exatamente aquilo que eu falo, né? Hoje em dia também, hoje tem, não muito, antigamente tinha muito mais, mas hoje tem preconceito, né? E eu falo também com total propriedade, porque eu tenho o meu Você braço tem também, fechado. né? E olha que legal, você falou aqui agora, né, que você atrai mesmo, porque eu também tenho o braço fechado. Atrai até as pessoas com a mesma Eu identidade. falo muito, esses dias eu falei, eu acho que me fizeram uma pergunta se achava que as tatuagens me impedia de conseguir cliente e tal. Eu falei, nós temos que ser, ou o modo de vestir, né? Eu falei, a gente tem que ser a gente,
né? Isso. Porque se você ficar tentando ser alguém, você vai atrair pessoas que não vão continuar com você por muito tempo. Sim. Se você quer fixar clientes, se você quer fixar clientes, para você não ter aquele gasto de sempre estar indo atrás de clientes novos, então você tem que ser você, porque você vai atrair pessoas parecidas com você e elas vão Sim. continuar com Sim. você, Caminhando com você. E essa parte também da nossa vestimenta, de tatuagem ou não, entra muito, eu acho que aquela coisa um modo mais antigo de pensar. A gente tem que se atualizar o tempo todo, que é o que a gente fala, né? Que a todo tempo o mundo muda. Então, hoje em dia, eu falo, né, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Talvez você só conseguiu transformar uma vida por conta das suas tatuagens. Às vezes, tem pessoas que chegam a você só por causa da sua tatuagem. Aí eu tenho muita aluna que fez curso de cílios que é tatuada. Muita. Então, acho que elas vêm assim. Isso, né? é uma característica sua. Sim. E também, assim, vamos trazer também um pouco para a religiosidade, que é o quê? As pessoas falam, ai, é pecado, ai, vai pro inferno. Não, gente, não é pecado. E tem pessoas que só vai realmente ouvir Jesus através de você, que é tatuada. Você vai porque ser usada ela não exatamente como você, porque você é assim. Porque você é assim. Porque ela não vai escutar um pastor de terno e gravata. eu já fui, gente, eu tenho uma conhecida minha, que nós íamos em uma igreja juntas, só que assim, ela é toda malhada, tipo de fisiculturismo mesmo. Ela é toda malhada, toda bonitona, e ela foi uma vez de tomara que caia pra igreja. Tomara que caia, que não estava mostrando no decote, estava de tomara que caia. Só que assim, ela chama muito a atenção, muita atenção mesmo. E obviamente que impacta ali os olhares, as pessoas olham torto, com aquele preconceito. E aí você vê que já não tem Jesus. Porque Jesus, ele andava com os pecadores. Não tinha isso. Só que para impactar mais ainda, que foi algo que mexeu bastante comigo, para você ver como que todo mundo é falho, né? Sabe o que o pastor pregou lá nesse mesmo dia? Você tem que saber se portar em um ambiente de igreja. Tem pessoas que vêm de vestidinho, vêm querendo seduzir pessoas, de tomara que caia, provocando olhares. Gente, será que ele tem noção do que ele fez? Ele afastou uma vida. Ele afastou uma vida, só calma aí, ele afastou uma vida e ele não pregou aquilo que Jesus nos ensinou. Sabe por quê? Porque eu vou usar um exemplo, se entrar um drogado lá na igreja, ele vai falar, sai daqui, eu te repudio? Não, não pode. Olha só que legal, tem aquela pessoa com aquele perfil indo para a igreja, tudo bem, aceita ela como que ela é. Jesus falou, vem como você está. Ele não falou para você vir de burca. Sim. Ele falou, vem como você está. A mulher só queria ir, receber uma palavra. E olha o que o cara fez. Você viu o poder que isso aqui tem? E aí ela ficou bem decepcionada, mas ainda assim não paralisou, porque ela gosta da igreja e tudo, e continua indo, inclusive vai às vezes, mas ela congrega hoje em outro lugar. Mas olha para você ter noção como que é. O cara que estava lá para transformar vidas, pode sim ter transformado, por quê? Porque ele criou sim uma religião. O povo que frequenta aquele lugar tem essa visão, então ele defende essa visão. Esqueceu que é todos nós. Jesus chamou todos nós. Não foi só o bem vestido ou o mal vestido. Não foi só o pobre ou o rico. Ele chamou todos nós. E isso a gente tem que tomar também muito cuidado, porque aquilo que nós falamos, aquilo que a gente mostra para as pessoas, tem um impacto muito grande. E a gente tem que estar o tempo todo cuidando, né, da nossa linguagem, da nossa imagem. E eu também falo que a internet, ela não é lugar de você falar sobre os seus problemas. Você tem que aparecer na internet sorrindo mesmo o tempo todo. E se você não quiser aparecer na internet, só não apareça. E ainda assim, quando você não aparecer, vão falar, uau, tá acontecendo alguma coisa de errado, porque não apareceu hoje. Por quê? Porque você vai expor na internet problemas onde se você já expondo o seu sucesso, não tem necessidade. as pessoas já têm aquela negatividade. Imagina só você expondo os seus problemas. Os problemas têm que ser entregues para Deus, que Ele é o único que vai resolver. Sim, você tem que trazer os problemas apresentando a solução quando ele isso, já foi solucionado, como um testemunho, mesmo, né? Por isso que eu falo que a religião afasta as pessoas. Sim, Na sim. verdade,
eu nasci em igreja evangélica. Meus pais sempre foram e eu fui. Mas quando eu tinha 15, 16, eu saí por causa de religiosidade. Porque eu sempre quis ter meu braço fechado, eu gostava de me aparecer, eu gostava de tirar foto, muitas coisas. E eu era muito criticada. Então, quando eu fiz 17, falei, não quero mais ir, não vou mais, e acabou. E me revoltei, não fui mais, vivi minha vida loucamente. Sim. E fui vivendo as coisas, fui fazendo boas escolhas. Lógico, depois de um tempo, Deus vai colocando coisas no seu coração. Acho que quando você tem o seu caminho, Deus te puxa. Uma vez não filho, tem jeito. sempre filho. Tem jeito. E só que eu voltei aí escutar de lives, de coisas, eu por minha vontade mesmo, colocando, escutando, aprendendo, evoluindo, e isso já faz você ser outra pessoa, mudar, né, a tua vida. Então, a religião, acho que ela afasta por causa disso. Afasta. Sim, a religião afasta, Jesus aqui. E que nem, tem os princípios, né, que se você coloca em prática, você já consegue ter uma vida, você já consegue ser bem-sucedido só cumprindo princípios, você não precisa nem de ter fé para isso, mas se você tiver, a tua vida, ela flui muito melhor, e ter fé em Tem Deus. Muitas pessoas... Você escutar o lado espiritual, e não ir lá e exatamente. ficar escutando o pastor, tudo que ele falar, você vai fazer, porque muitas vezes o pastor também precisa de mudança. Sim, Sim, precisa é você mesmo. e Deus, É você né? e Deus. Você abrir a palavra, orar e, Senhor, fala ao meu coração. E Deus não precisa de intermediário para falar. Exatamente. Ele quer, ele fala ao seu coração. E... Fala da maneira mais Sim. que você jamais esperaria. Você pode, Através às de uma vezes, música. nem estar num ambiente propício para isso, ele fala. Exatamente. Ele pode usar uma pessoa, ele pode usar ninguém, né? É. Ele usou uma mula para falar com um balão, ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer. Sim. Você precisa saber diferenciar isso, né? Exatamente. Porque às vezes você acha que é só uma coisa boba que eu escutei aqui, não vou nem tchum, e às vezes você perde uma coisa legal Sim. que era pra você, por você Sim. não... Então, vocês sabem quem é Rodolfo Abrantes, né? Sim. A história do cara, antes de Cristo, é uma, e ele só trouxe pessoas para Ele Cristo é aquele por causa da banda, né? do Raimundos. Sim. E ele só trouxe pessoas para Cristo porque ele teve aquele passado. Ou seja, Sim. gente... E ele é tão usado, né? Ele é muito usado. Incrível. Eu amo a vida dele. Os louvores dele falam, nossa, demais comigo. E eles também, só um exemplo aqui, eles acham que não querem ter filhos, né? E isso foi uma escolha deles. Eu estou falando com propriedade porque eu fui na pregação deles e eu vi isso da Alexandra. E aí tem pessoas religiosas que falam, é um absurdo, Deus nos fez para germinar, para isso, para aquilo. Não, é o propósito deles aqui, não é o que você quer que eles vão viver, é o propósito deles. Às vezes eles vão trazer para Deus essas pessoas que têm o mesmo pensamento que eles. A gente só precisa ser salva, a gente só precisa crer e conhecer Jesus. E se ele tiver que transformar, que transforme. A Cláudia Raia, por exemplo, teve filho agora com 50 anos. Então, se tiver que ter filho daqui a 20 anos, que Deus tenham. que vai. É Deus que vai fazer. E aí as isso. pessoas estão sempre preocupadas em julgar. E é isso. Não, na Bíblia fala isso. Não, na vida. Cada um sabe o que faz a sua vida. Ninguém é perfeito. Então, Ninguém é perfeito. Ninguém é. Em nada. E é isso, gente. Eu acho que foi uma muito entrevista. legal. Foi maravilhoso. Foi conhecer maravilhoso. Essa história. Eu que agradeço. Eu amei estar aqui. E fluiu, né? Fluiu. Foi, nem vi a hora passar, de verdade. Foi muito gostoso. Foi muito bom. Eu não te falei que ia ser gostoso? Foi bom. Ká, muito obrigada aí pela sua participação, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Você tem uma luz assim incrível, eu tenho certeza que é só o começo do seu sucesso. Amém. Que Deus te abençoe muito e que Igualmente. você transforme vidas, muito mais vidas, né? Porque eu já sei que você cumpre esse papel muito bem. Que Deus te capacite cada dia mais, tá? Muito Amém, obrigada aí pela sua presença aqui, né, Lu? Eu que história, agradeço. assim, tocou muito meu coração. A nossa história é bem parecida. Eu gostei amei. muito de te conhecer, de ver que você está criando um legado de Jesus aí, passando que a venham mensagem mais dele. vezes. Sim. Mais Sim. gente faça, eu adorei, de verdade. E outra Que coisa, bom. a gente tem uma coisa uma bomba aí pra jogar na sua mão. Mas Tá encerrando preparada? aqui, a gente conversa. Eu vou, já tô preparada. E é isso. Esse podcast, ele tem um propósito muito grande, Sim, né? Tem, Sim. e eu acho que o mais importante do propósito é a gente vir sendo nós. Isso. É assim Sim. que a gente toca, né? É, Sim. exatamente.
Exatamente. E temos Deus nos fez nós único estamos pra aqui, isso, a gente fala de tudo que a gente conquistou e tal, mas estamos no processo, né? Sim, vamos De ter tudo. falhas. Enquanto a vamos- gente respirar é um É, processo, né? Exatamente. Então, isso que é importante também as pessoas que estão vendo a gente saber que, embora tudo, né, tanto na rede social quanto aqui, a gente passe pontos positivos, a gente também passa por dificuldades. Sim, temos as nossas falhas. Temos nossas A- falhas é. e aprendemos, Sim. né? O importante é reconhecer as nossas falhas Sim. e se reerguer, né? E estar Exatamente. disposto a mudar. Exatamente. aprender E, com Carol, a isso. gente tem um projeto bem legal vinculado a esse podcast também, vou até falar ali pra câmera. Isso. Você, mulher, que quer ajudar a gente numa causa social, nós estamos trabalhando junto com o Ministério Fogo Cruzado, Carol, que eles são uma igreja sem paredes. Eles são uma igreja que eles trabalham lá na Cracolândia, cuidando de vidas. Eu acompanho de perto e a gente vê quantas vidas já foram resgatadas daquele lugar. E a gente às vezes olha e fala, as pessoas estão lá porque querem, mas é muito além disso, né? Sim. Então, a questão da nossa empatia também. E falta um trabalho específico com mulheres de lá, porque tem muitas. E cada uma tem uma história de tristeza, sabe? De abandono. E a gente se compadece delas. Então, a gente tá querendo, pelo menos, trazer um mínimo de dignidade para elas. Que é, se você quiser ajudar com um absorvente, produtos de higiene voltado para higiene feminina, sabonete, pente, creme para cabelo. A gente vai deixar os endereços da empresa da Gabi, da minha empresa. Você pode estar levando até lá, Carol, se você quiser fazer parte também. A gente vai estar destinando essas doações para as mulheres que estão em situação de rua lá na Cracolândia, junto com o Ministério Fogo Cruzado. E a gente conta aí com a doação de que, se Deus tocou no seu coração, que você possa estar ajudando e fazendo parte desse ministério também. É isso aí, incrível. E também, gente, dê um like se vocês gostaram aí do nosso podcast de hoje. Compartilhe com pessoas que você acha que vai ser edificada através dessa história. Estamos aqui para somar na sua vida. E eu espero que vocês sintam a energia que a gente está sentindo aqui. Foi Muito incrível. boa. Muito E se inscrevam boa, no né? nosso canal também, que isso é muito importante para levar esse trabalho adiante. É isso aí. É Então, isso aí. muito obrigada. Obrigada, E é meninas. Foi um nóis. Foi um prazer. Prazer é todo Meu. meu.